Ao Roberto de Lucena. Em nome do deputado Roberto de Lucena, como autor do requerimento, Vossa Excelência tem um tempo regimental de até 20 minutos. Senhor presidente, eu não farei uso dos 20 minutos que teria direito como requerente desta comissão geral, por respeito aos nossos convidados ilustres, que aqui estão também para apresentarem as suas manifestações, e em face de que temos um tempo já bastante comprometido e bastante avançado. Procurarei ser objetivo, mas agradeço a Vossa Excelência, quero cumprimentá-lo, cumprimentar as senhoras deputadas, senhores deputados, cumprimentar as autoridades presentes, os convidados ilustres que se dispuseram a vir a esta comissão geral e aqui trazerem as suas contribuições para esta necessária reflexão e aprofundamento do debate nesta casa, tendo em vista que estamos na iminência de deliberar exatamente neste plenário sobre uma das mais polêmicas, um dos mais polêmicos temas que tramitam nesta casa, o projeto de lei 442 de 91 e seus apensos, que pretende descriminalizar e disciplinar o funcionamento dos jogos de azar no Brasil, modalidades aqui proibidas há 70 anos, como cassinos, jogo do bicho, bingos e máquinas caça-níquel. A proposta deste marco regulatório dos jogos, pronta para ser pautada e discutida neste plenário, ilustre deputado João Campos, tem a oposição clara e contundente da Polícia Federal, da Receita Federal, da Procuradoria-Geral da República e manifestações claras também de oposição da Ordem dos Advogados do Brasil e outros setores da sociedade. É importante, neste momento que fazemos essa discussão, e o objetivo de propormos esta comissão geral foi exatamente a de oferecermos aos nobres pares a possibilidade de nós aprofundarmos esta reflexão, a possibilidade de oferecermos os microfones desta tribuna a estas instituições que lidam diariamente no Brasil com os instrumentos e com os mecanismos de enfrentamento e combate à corrupção, de ouvir da sociedade os segmentos que têm se manifestado de maneira contrária, até porque o contraditório enriquece o debate. E no contraditório está a possibilidade de que nós diminuamos os riscos de cometermos erros, de cometermos equívocos. E esta casa não tem o direito de se equivocar, ela não tem o direito de decidir, de deliberar a respeito de um tema tão importante, de maneira que não se estabeleça o contraditório, não se amadureça a discussão e o debate, e nós não ofereçamos ao Brasil, à sociedade brasileira como um todo, que na sua maioria é contrária à descriminalização dos jogos de azar no Brasil, uma legislação que atenda os verdadeiros anseios da sociedade. A nossa responsabilidade, senhoras e senhores deputados, é muito grande, e com o devido respeito àqueles que aqui já ocuparam e que ocuparão essa tribuna, defendendo de maneira contrária a descriminalização dos jogos de azar, nós estamos diante de uma agenda da maior seriedade. Por mais de 70 anos, o Brasil tem proibido os jogos de azar em seu território. Nós precisamos atentar para o que recentemente fizemos aqui neste plenário, quando depois de discussões exaustivas,
e de apelos veementes da sociedade, a Câmara dos Deputados deliberou sobre as 10 medidas de combate à corrupção. E no escopo da proposta das 10 medidas de combate à corrupção, nós aprovamos aqui a criminalização do Caixa 2, a tipificação do Caixa 2 como crime. E fechamos, portanto, as portas para uma importante modalidade de crime no país. O que nós estamos, neste momento, discutindo, segundo a Polícia Federal, a Receita Federal, o Ministério Público, que operam os instrumentos de combate à corrupção e que têm eles dito que nós não temos condições de monitorar, não temos condições de fiscalizar, de auditar os jogos e evitar que eles se tornem num ambiente profícuo para lavagem de dinheiro, corrupção e Caixa 2, o que estamos fazendo aqui é exatamente fechar uma porta e abrir uma outra porta. E este é o nosso temor. É o temor de que, em nome do momento de crise e sob o pretexto do momento de crise, a necessidade de geração de empregos, nós, de maneira assodada, façamos tramitar numa velocidade impressionante nesta casa uma proposta que depois haverá de trazer custos importantes, custos sociais para o país. Eu assim o digo porque o ganho dos jogos é o lucro. Mas, senhoras e senhores, é importante nós deixarmos claro em letras garrafais que o lucro é privado, mas o custo é social. E o meu apelo é exatamente no sentido de que as senhoras e os senhores que defendem a descriminalização dos jogos possam efetivamente fazer as suas contribuições, colocando sobre a mesa qual é esse custo social que não foi devidamente colocado. Quando o relator aponta na sua proposta, no seu relatório aprovado na comissão especial, que este segmento trará ou movimentará 30 bilhões de reais, é importante dizer que neste cálculo estão também considerados os jogos que são já legalizados no país. Quando nós falamos sobre turismo, eu fui secretário de Estado de Turismo em São Paulo, eu defendo, o deputado Herculano Passos, o turismo é uma agenda importante para o país, é um vetor de desenvolvimento econômico, é um vetor importante, é um vetor imprescindível, mas é importante nós nos atentarmos para o fato de que a legalização dos jogos no Brasil não trará turistas que virão da Europa, da Ásia, da América para praticarem o jogo no Brasil. Atrairá, no entanto, um tipo de turista que nós temos que responder para nós mesmos se este é o tipo de turista que nós desejamos. Ou se nós desejamos apenas o dinheiro, ou se a nossa agenda é apenas agenda econômica. E quero deixar claro que eu não trago para esta comissão geral, nem trago para essa tribuna, a discussão baseada numa agenda moral. Pelo contrário, a agenda é agenda de saúde pública, de segurança pública e o compromisso com uma agenda nacional de combate à corrupção. Senhoras e senhores, eu insisto para que não façamos de maneira assodada esta apreciação desta proposta do marco regulatório do jogo aqui neste plenário. E insisto para que, no contraponto daquilo que se apresenta como potencial, como ganho, nós possamos avaliar profundamente os custos sociais. Não é à toa
que parte dos Estados Unidos, que aqui foram mencionados como um case, uma referência de um país de ponta que legalizou jogos, tem decretado de anos para cá uma moratória na expansão dos jogos de azar no seu território. Eu, portanto, faço às vossas consciências um apelo insistente para que nós tenhamos muito cuidado, para que nós tenhamos muita responsabilidade, porque mais do que a agenda econômica e mais do que o lucro, esta casa deve ter compromisso com este país, ter compromisso com o Brasil que nós queremos ser, ter compromisso com as futuras gerações. Muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado, senhor presidente, deputado Raul, é o que eu tinha a dizer.